ouvidos espirituais, pois nem tudo é terreno. Abre a nossa visão espiritual para enxergar o que o Senhor faz por nós e através de nós. Nos ensina através dessas lições a aprender que nem tudo é pela nossa força, pela nossa vontade, mas o teu querer e a tua provisão em nossas vidas, em nome de Jesus. Irmãos, vou pedir para todos vocês virem aqui um pouco mais para frente, para a gente ficar mais juntinho, sentir o calor do irmão. Vem cá, chega. Se aproxima de mim. Eu juro que eu vou descar aqui hoje, não. Vem, chega. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Como a gente está um pouco, não vou dizer atrasado, mas estamos fora do cronograma, hoje serão passadas duas lições, a lição de número 10 e a lição de número 11. A lição de número 10, as armadilhas do materialismo. O textuário desta lição se encontra no livro de Lucas, capítulo 12, versículo de número 15, que diz assim: e disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. A síntese da lição nos diz: a busca desenfreada por dinheiro e poder contraria os ensinos bíblicos sobre a necessidade de um crente viver com simplicidade e contentamento. Indo lá para a lição de número 11. A lição de número 11 nos traz por título a relevância dos dons para a edificação da igreja. O que é relevância? Todo mundo esqueceu do primeiro dia? Importância. A importância, a relevância dos dons para a edificação da igreja. O textuário se encontra em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que diz que a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. A síntese dessa lição nos diz: os dons espirituais, ministeriais e de serviço são concedidos para a edificação e amadurecimento dos crentes e para a estruturação do avanço da igreja. O que uma lição tem a ver com a outra? Tudo. E se o crente não der espaço no coração para o agir do Espírito Santo e der importância somente ao materialismo, os dons não serão concedidos, não serão usados e não serão instrumentos para a edificação da igreja. Vamos fazer a leitura bíblica em classe da lição de número 10. O texto se encontra em 1 Timóteo, capítulo 6, os versos 6 ao 11, e a segunda parte está em Filipenses, capítulo 4, versículos 11 ao 13. Amém? Eu vou ler o primeiro e assim os irmãos sucessivamente. Primeira leitura, 1 Timóteo 6, do 6 ao 11. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo, e não esquece que nada podemos levar a ver. Sendo porém confiante e confiante por Deus, e sejamos por isso contentes. Mas você quer servir, cai em tentação, mas em inúmeras ciências, outras demonstras, que submetem aos homens na perdição e
disso, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, glória essas coisas, segue a justiça, e a piedade, e a fé, a caridade, e a paciência, e a bondade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que eu tenho. Eis a narrativa e sei também ter mudança. Em toda maneira e em todas as coisas sou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, eu já está passando aqui o presbítero Gergel para dar continuidade ao nosso ensino bíblico. Aleluia. Irmãos, duas abordagens bem interessantíssimas que essas duas lições vão trazer. Muita gente adiantar lições assim é que a gente acaba tendo que acelerar, mas a dinâmica nos ajuda a absorver o que é passado pelo escritor, obviamente inspirado por Deus, para bom proveito da lição, certo? A primeira lição ela vai falar do que nós estamos vivenciando hoje. Ai, o materialismo. Quem nunca quis mais? Quem nunca quis poder mais, ter mais, conseguir mais? O problema do hoje é que tem se tornado uma armadilha comum de queda dos crentes. A mera ambição. Muitos têm vindo à igreja, como eu comentei na lição passada, não para conhecer o dom da igreja, mas o que a igreja em si pode dar. E a gente sabe que a igreja, no contexto geral, não pode dar nada, pois é o dom dela que pode fazer e dar alguma coisa para nós. As pessoas têm procurado facilidades em barganhar com Deus, como se Ele fosse deveras um qualquer para ser levado na lágrima, né? Na conversa mole, na barganha, na. Como é que fala quando penhora, né? Lembrei dessa agora. Penhorar minhas coisas com Deus, e Deus vai segurar para mim, vai me dar o que eu preciso. E dia que eu não quiser mais Deus, eu vou lá de obrigado e já me pegar e vou embora. E Deus não é assim, né, irmãos? É muito mais intenso do que só isso. Nós recebemos através da nossa entrega. Eu sempre digo nos cultos que é errado a gente passar pela porta da congregação e dizer hoje eu vim receber de Deus. Não. A gente continua na mesma linha, no mesmo raciocínio dos nossos antepassados, dos primitivos, dos primeiros da igreja, que ainda muito antes dele, a promessa que chegou a nós, feita lá em Abraão, ela não mudou, irmãos. A diferença é que através da graça, o favor imerecido, nós temos uma facilidade de não precisar matar nenhum animal a ser culpado pelos nossos pecados. Não, pelo contrário, hoje nós respondemos pelos nossos próprios pecados. Nós literalmente pagamos pelos nossos atos e pecados assim consumados, certo? Mas para se ter algo de Deus, nós temos que dar, como Jesus disse, sem esperar receber nada em troca. Por incrível que pareça, isso é ministério, tá? É abraçar precisando de um abraço para você. É ajudar precisando de uma ajuda, é curar precisando de uma cura, é dar uma palavra precisando de uma palavra. E o que a gente vê muito hoje é, infelizmente, diferente disso tudo. São pessoas que vêm à igreja e barganham com Deus, fazem campanhas e projetos e propostas com Deus, para que Ele restitui 100 vezes mais. Cara, como que a gente vai conseguir barganhar com Deus para Ele comprar alguma coisa? Comprar a nossa conversão a Ele. Se Jesus já mandou na cruz e pagou tudo que eu e você não vamos conseguir, nem mesmo com a nossa própria morte. Como nós fazemos isso? Não, mas venha, oferte R$100 que o Senhor vai te restituir com 1.000. Você vai gastar 100, 200, 1.000, 1 milhão. Isso é o que vai fazer. Ele não é obrigado a isso. Amém, irmãos?
essa lição. Como eu falei, essa lição vai ser resumida porque nós temos uma dinâmica bem interessante para fazer no final da aula, certo? Dinâmica essa que vai nos fazer absorver um pouco mais o contexto dessas duas lições, tanto em ter uma dependência de Deus, quanto a compreender que os dons são especificamente, como o pastor Daniel leu, a edificação da igreja. O único dom que é seu, e hoje é bem raro, é o dom de línguas. Ele é o único que é só seu, só serve para você. É a autoedificação. E para isso acontecer, você precisa estar 100% focado no trono da graça. Também não é feito de qualquer jeito. Você não recebe ele de qualquer jeito. Mas os demais dons, que Paulo vai apresentar 9 e algumas funções dele, são todos para a edificação da igreja. O dom de cura, você não consegue se curar. O dom de maravilha nunca vai acontecer com você, vai ser para os outros. O de profetizar nunca vem para você, é para os outros. O único que a gente realmente divide, não precisa Daniel, é da ciência da palavra, né? Os doutores, que a gente acaba aprendendo para ensinar. Então, ainda fica assim, mas é mais para os outros do que mesmo para a gente. Vamos lá. Tópico 1. O perigo do amor ao dinheiro. O desejo descontrolado por bens materiais é uma armadilha espiritual que pode levar o indivíduo a comprometer sua moral e integridade em busca de status e poder. Hoje nós vamos ler no Bíblia, tá? Quem encontrar rapidinho aí, 2 Timóteo 4:3. Lá, 2 Timóteo 4:3. Isso, 4:3. Porque haverá tempos, Paulo vai dizer em Timóteo, que os crentes não suportarão a sã doutrina, a verdade da palavra de Deus, e amontoarão para si falsos doutores para satisfazer o seu ego. Vocês já observaram que muitas pessoas correm aonde tem grandes nomes? Hoje, os crentes se irritam em ouvir diversos cultos de ensino do seu pastor, que quem está ali para instruí-los, e preferem simplesmente, hoje é um culto de ensino, mas na igreja vizinha X tem Cassiano cantando. Eles vêm ensino? Não. Por quê? Preferem procurar o que consola o seu ego, o que melhor é para eles ouvir, mesmo que não vá surtir efeito nenhum em suas vidas, do que aprender a verdade para ter um direcionamento de Deus. Não é muito mais fácil, pastor? É muito mais fácil. Já virei um pregador conceituado, mesmo que só prega abobrinha, seja uma Vitória Souza da vida ali, e fico pregando em comparativo de reforma de Coca-Cola. Mas para muitos que não querem ouvir a verdade, viver dentro da renúncia da palavra de Deus, é mais fácil correr atrás de balelas, dos pregadores coach de hoje, do que ouvir a verdade que liberta, que transforma, que purifica o homem. Não é muito mais fácil? Imagina, você sai da sua casa, a maioria das vezes com esse intuito de pedir a Deus, aí chega na igreja e o pregador já disse que não vai pedir nada, não, você tem que entregar. Então entregue, e mediante a sua entrega, Deus vai te restituir. Você já diz, não, alguém pediu, o cara quer que eu vou entregar porque quando a gente conhece a verdade, a gente entende que não é vir cobrar dele, é entregar ele. Né? Mas aí tem que ser isso. Subtópico 2, o materialismo e a falsa segurança. Jesus ensina em Lucas, já abram para mim, por favor, 16:13, que ninguém pode servir a dois senhores, enfatizando que o coração não pode estar dividido entre Deus e as riquezas. O amor ao dinheiro se torna um ídolo que ocupa o lugar que deveria ser de Deus. Nós comentamos esses dias para trás sobre algumas necessidades de eu buscar um conforto melhor para a minha família. Concordam com isso ou não?
Até que ponto eu posso deixar que esse desejo de trazer conforto para minha família me coloque numa gangorra com Deus? Ora Ele está na minha prioridade, ora eu sou a prioridade, ora Ele é a prioridade, ora eu sou a prioridade. Até que ponto nós podemos ficar nessa gangorra? Pergunta difícil, né? Mais difícil ainda é a resposta. Sabe por quê? Porque só você sabe o que você está passando na sua casa. Só você sabe a entrega que você tem, se tem, com Deus em casa. Aqui há duas vertentes que nós não temos, pelo menos eu particularmente penso dessa forma, a opção de obedecer na vida dos outros e falar, não pode. Não. Primeiro, você tem que saber o particular, a intimidade que você tem com Deus e a sua necessidade. Né, pastor? Segundo e mais importante, se você não tem mais intimidade com Deus, não tem vida com Ele, não importa o horário que você trabalha, você não vai adorar Ele de nenhum jeito. Então, nessas duas vertentes, a mais importante, independente da condição que você esteja vivendo e do tempo que você tem para cultuar, é você entender se você tem uma vida ainda devota a Deus ou não. Se você tem conversando com Ele logo, Ele abrirá as portas para que você tenha, de novo, maior ênfase com Ele, tornando Ele sempre a sua prioridade. Lembrando, essa aqui é uma faca de dois gumes. Por que eu digo que eu prefiro não opinar sobre isso? Como eu disse, só você sabe o que a sua família precisa. A Bíblia nos ensina que a família é o primeiro e único ministério a ser priorizado na vida do crente. Então você tem que saber o que a sua família precisa e o que você precisa. Pega nas duas vertentes, entendendo se você ainda tem comunhão com Deus ou se você já perdeu essa comunhão. Porque se você perdeu a comunhão, mesmo que você trabalhe só 8 horas durante o dia, você não tem vontade de vir à igreja cultuar o Senhor e ter comunhão com os seus irmãos. Mas se você tem, independente do horário que você trabalha, das necessidades que você tem, quando você vem à casa do Pai, você vem se entregar 100%. Como eu disse, ministrando no culto de missões, Deus não quer o que você tem, Ele quer quem você é. O que você tem para Ele não importa. Os seus bens, o seu tudo ou o seu nada, não importa para Ele, importa para Ele quem você é. E é o que você é para Ele que fará toda e total diferença na sua vida. Amém, irmãos? Então, se lembre que Jó acordou rico, mas foi dormir pobre. Pegaram a visão? Não importa, irmãos. Como eu disse, você tem que entender qual é o nível de intimidade que você está com Ele e até onde que você está fazendo e vivendo te atrapalha de ter essa proximidade, intimidade e vida com Deus. Ok? 3. As consequências espirituais do materialismo. Irmãos, eu grifei algumas partes apenas para a gente conseguir enfatizar melhor cada subtópico, tá? Confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus é imutável. Ele não depende do seu dinheiro, nem do que você tem. Ele quer apenas, como ele disse, quem você é. Ele não vai mudar, porque hoje você tem tudo e amanhã, se você amanhecer sem nada. Ele não vai mudar com você, porque você amanheceu como Jó, um dia um homem rico e terminou o dia sem nada, tendo apenas uma mulher que lhe diz: amaldiçoa esse teu Deus embora. Deus quer saber de você o que há aqui dentro. Deus quer entender o que as suas emoções, o seu coração quer com Ele. Onde o teu espírito está ligado? No dinheiro, no materialismo ou em Deus? Eu bem sei que meu Deus é fiel para restituir em minha vida tudo que um dia eu já tive. Até dias atrás eu estava tendo, super bem. Hoje eu estou boiando na praia. Amanhã o Senhor abre uma porta como já abriu e eu estou bem. Mas nada disso me afeta. Eu continuo com o sorriso nos lábios, agradecendo a meu Deus, porque eu sei que independente da maré que eu estiver hoje, Ele é o Deus que traz estabilidade para o meu barco, irmão. Compreende? Então, se logo eu deixo o amor do meu Deus de lado para amar o dinheiro
dinheiro, a condição, o aqui e o agora, tudo isso vai passar. A passagem de Jó é muito bem lembrada de ser enfatizada, porque isso não está impossibilitado de acontecer em nossas vidas. Muito pelo contrário. Você pode estar bem empregado hoje, tendo uma condição boa, e do nada, dá uma doida no contexto geral e você perder tudo. Perder o seu emprego, perder a sua dignidade, perder onde você estava, o conceito que você tinha. Muitas vezes a sua família não compreendeu o que está acontecendo, se virar contra você. Tudo isso é influenciado pelo materialismo, pelo poder aquisitivo que nós corremos atrás dele. Muitas vezes nós perdemos um final de semana de estar com a nossa família para correr atrás de uma diária de 200, 300 pontos. E no final das contas me deixou a esposa chateada, o esposo chateado, o tempo que eu poderia ter para conversar com os meus filhos, que daí os coleguinhas da rua, que não entendem a minha visão de vida para ele, é quem vai aconselhar e quem vai ouvir o desabafo dele. Então tem algumas coisas, irmãos, que não dá para a gente colocar na balança entre a nossa vida espiritual e conjugal e a nossa vida financeira. Existem algumas condições que o dinheiro não paga, irmãos. Esses dias para trás eu falei para minha esposa, amor, mas não ficou rica até agora, não vai ficar mais não. Então, vai ficar, cara aí. Então a porta que Deus abrir, não vai estar de cabeça não, vai ter um pé, vai estar de voadora. O que vier vem, porque eu sei que eu não tiver ganhando 15, 5, 10 ou 1000, ele vai me manter. Esse tempo atrás, eu não vai nada. Eu só entendi. Não. Passei de 3 para 4 meses aqui, o pastor Daniel sabe um pouco da história, irmãos, vivendo com 400 contos. Agora você me pergunte, faltou comida na minha casa? As contas ficaram para trás? Não. Eu ainda tinha para ajudar os outros. Como? Eu não sou pegado de dinheiro, irmão. Eu sou pegado dele, porque eu sei que ele não vai me deixar passar fome. A palavra dele diz que ele é fiel para cuidar daqueles que adotam ele, que creem nele, que tem uma vida devotada a ele, irmãos. Mas é nós que temos que escolher, simples e objetivo. Ou é ele ou não é. Tópico 2, Jesus e as riquezas. Advertência sobre o acúmulo de bens. No tópico 1, a lição do rico insensato. Registrado por Lucas, no seu versículo 12, capítulo 12, versículos 16 a 21. A parábola do rico insensato ensina lições poderosas sobre como o cristão deve se relacionar com as riquezas. Quem lembra que passagem é essa? Aquele cara que plantou e a sua colheita deu em dobro, e os seus armazéns não eram mais o suficiente para guardar tudo que ele colheu, ele se apavora para construir novos. O intuito final é: do que adianta você deixar de viver Deus e a sua família para se afundar 100% no trabalho? Sabem quantas pessoas eu já vi morrer no trabalho e não saber os filhos que tinha em casa, não saber mais a intimidade que tinha, se ainda tinha o amor de sua esposa? Irmãos, volto a repetir, tá? Cada um de nós sabemos a dificuldade que nós passamos em casa. O que eu estou enfatizando é entender que nós não podemos viver nessa gangorra de é mais importante apenas o meu trabalho, o bem que eu vou trazer, do que uma vida com a minha família. Ok? Isso aqui, ó, mesa. A Bíblia vai nos ensinar que nós devemos sentar na mesa para dialogar e resolver os problemas de casa. Os casais têm por mania, né, pastor Daniel? Ao invés de sentar na mesa, resolver ali, leva para o quarto, para a cama. Não. Esse lugar Jesus vai dar uma outra dica para ele, e é muito mais importante. Ele vai dizer, ó, caladinho, seja você sozinho ou você com sua esposa. Entra no seu quarto, calado, ora ao Pai em segredo, e em segredo Ele te revelará o que você precisa. Certo? Mas é aqui, na mesa, que hoje já não é mais tão conceituada como antigamente, que se resolve os problemas. Ok? É aqui que você senta, olha na cara do seu filho, na boca dos olhos dele, assim, e conversa. Como é que você está na escola?
Como é que você está se sentindo? Como é que está essa geração de vocês aí? Como é que é as coisas aí fora? O seu filho fala gírias e coisas em casa que você não faz ideia, porque você não tem papo com ele. O seu esposo, a sua esposa tem uma vida que teoricamente você não é participante porque você não tem tempo na mesa com eles. Lá em casa a gente de vez em quando brinca assim, nós se divide assim, mas muito raro. Mas no contexto geral estamos todos sentados na mesa. É um trato que eu tenho com a minha esposa. É almoço, é janta, a não ser que a gente olhe para a cara do outro e fale, não amor, hoje eu vou comer ele na sala. Não, eu quero ver alguma coisa, você vai comer mais eu? Vamos lá para o quarto. Mas no contexto geral, é na mesa. Amém, irmãos? Então eu tenho que entender, eu preciso sair dessa gangorra, hora está aqui, hora está ali, e colocar numa balança, onde eu consigo pautar, olhando, se esse peso de correr atrás de prosperidade está sendo mais balanceado do que o que eu vivo com a minha família. Se ele tem mais peso do que um tempo sadio com a minha família, ele vai destruir tudo isso que eu estou trabalhando para pensando em ter. Ok? Subtópico 2. Do tópico 2, tá? As instruções do Sermão da Montanha. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus orienta sobre a prioridade de se juntar riquezas nos céus e manter o coração junto a Deus. Jesus vai começar dizendo que aonde está a sua riqueza, ali está também o seu coração. E ele vai fazer mais uma vez menção a quem vem e toma. Ajuntei tesouro no céu, onde a traça, o ladrão, os invejosos não podem derrubar e tomar de você. Aqui podem, irmãos. Quando você é focado demais em bens material, tudo que você agranja ao seu redor são pessoas, entre aspas, que querem o que você tem, não quem você é. Você já parou para prestar atenção que alguns sonhos que você idealiza, conta, divide, quando você realiza, poucas pessoas te dão parabéns, mas sempre vem com uma crítica de, toma cuidado, será que vai ser bom mesmo? Será que é assim? Será que vai dar certo? No contexto geral, isso é nós, irmãos. O ser humano é essa bênção. Eu não sei se foi aqui que eu comentei, se foi alguma palestra que eu dei. Acho que foi uma palestra na empresa. As pessoas olham para você e tentam te limitar, não para que você não vá, mas porque ela não consegue ir. Então, para mim é muito mais fácil derrubar você para o meu nível do que eu sair do comodismo e subir para o teu nível para tentar equiparar você. É ou não é, pastor Daniel? Pastor Daniel é tenente, eu sou cabo. Eu sei o quanto ele estudou, a dificuldade que é, eu entendo todo o contexto para me chegar a tenente. Só que, cara, eu não tenho esse tempo, eu não tenho essa mente, essa disponibilidade de sair do meu conforto para estudar, para galgar o caminho para chegar onde o pastor Daniel está. Então o que eu faço? Eu falo mal dele para o sargento, eu falo mal dele para o coronel, eu tento derrubar a patente dele de qualquer jeito. Por quê? Eu não consigo chegar onde ele está. Então é mais fácil para mim puxar ele para o meu nível do que eu me esforçar para chegar ao nível dele. E na maioria das vezes, irmãos, a prosperidade cega que nós procuramos, deixando Deus de lado, ela vai atrair ao nosso redor esse tipo de pessoas. E perante a Deus, é quase que 98% disso ser real, 100% em nossas vidas. Alguns colegas, quando você conta os seus sonhos, as suas realizações, até sorriem na tua frente, mas pelas costas falam mal de você. Degrina a sua imagem para o seu colega. Então, pelo amor de Deus, pega lá o que Paulo instruiu, 2 dons que são necessários. Primeiro, o amor, e o segundo, o discernimento. Dá uma peneirada em quem está ao seu redor. Eu tenho pouquíssimos amigos, mas os pouquinhos que eu tenho, como o pastor Daniel, não me deu uma palavra até hoje. Às vezes assim, para me tomar vergonha na cara mesmo. Mas foi o que me ajudou a levantar. Porque são pessoas que eu sei que querem o meu bem, me querem ver crescer. E quando me vê estagnado, parando, eles vão olhar e dar uma sacudida que é para a minha raiz fortalecer de novo. É esse tipo de gente que nós queremos ao nosso redor. Ok? Subtópico 3, o jovem rico.
Um exemplo de falta de renúncia. Em Mateus 19, os seus versículos, capítulo 19, versículos 16 a 24, o Senhor Jesus conversa com um jovem rico. O jovem demonstra grande apego aos bens terrenos e não consegue atender ao chamado. Veja que quando esse jovem se achega a Jesus, Jesus está conversando sobre o reino. E ele chega com certo ar de arrogância, dizendo: tudo isso eu sei e faço. Eu dizimo, eu conheço o Talmud, a Torá, eu faço tudo aqui. O Midrash eu fiz quando jovem, eu conheço tudo o que o Senhor está falando. O que mais eu preciso para herdar esse reino dos céus que o Senhor está falando aí? Porque todo o resto pregado e conhecido na nossa escola judaica eu faço. Jesus olha para a cara dele, conhecendo em seu coração o maior apego ao bem material do que realmente viver para o reino e em caminho ao reino, e diz a ele: volta, vende o que tu tem, divide,